Você quer entender como que o pânico satânico, o abuso de esteroides e o bolsonarismo estão interligados? Então me acompanha aqui nesse vídeo. Antes de começar, deixa eu agradecer aqui todas as pessoas que me apoiam no apoia.se/veganovitor. Muito obrigado. Sem o apoio de vocês, esse projeto não seria possível. Tá, beleza, né? Indo aqui para a premissa do vídeo. O que esses três fatores têm em comum? Como que eles se conectam de alguma forma, né? Eu recentemente terminei de ouvir um livro que se chama Os Engenheiros do Caos. Ele fala como que a extrema-direita ao redor do mundo trabalhou de uma forma inescrupulosa para atingir resultados, que relaciona tudo isso que eu tô falando. Eu linkei todas essas maluquices juntas depois de assistir a última temporada do Stranger Things, porque ela toca ali numa questão do pânico satânico. O pânico satânico, para quem não sabe exatamente o que é, recomendo esses dois episódios aqui, um do Infiltrados no Cast e outro do Outras Mãos Podcast, que falam sobre pânico satânico por óticas diferentes. Mas basicamente foi um fenômeno de pânico, né, nos Estados Unidos que levou com que pessoas acreditassem que a sociedade estava correndo um perigo enorme, porque existiam grupos de pessoas que trabalhavam com satanismo e elas estavam associadas com o jogo de RPG, por exemplo, ou com pessoas que ouvem heavy metal, sabe, e andam de preto, e criou-se toda uma histeria coletiva em cima desse negócio do pânico satânico. Inclusive, esse personagem aqui do Stranger Things, ele foi inspirado numa história real que aconteceu de uma pessoa que foi falsamente acusada de um crime terrível, justamente por ela ter essa estética, sabe? Usar preto, ouvir metal, jogar RPGs. E por quê, né? Por que existiu esse pânico enorme em cima de coisas que eram tão inofensivas como um grupo de adolescentes jogando RPG? Isso se dá por vários motivos, né? Mas eu acredito que um dos principais é a possibilidade de políticos ganharem capital político atacando essas coisas como se fossem verdadeiros espantalhos, assim, como se fossem os moinhos do Don Quixote. Eles vão atacar aquilo ali até não poder mais para se colocarem como a solução para aquele problema. Então, esse pânico, esse medo que é gerado na população, ele se torna uma coisa desproporcional em termos do que ele significa realmente, né? E aí alguns políticos ou pessoas públicas podem usar isso como capital político, né, para se promoverem, dizendo, eu vou, né, acabar com isso, eu vou facilitar com que isso nunca mais aconteça, né? Vamos proibir que joguem RPG. E daí, o que isso tem a ver com a questão dos esteroides, né? Porque essa questão dos esteroides, e eu recomendo aqui o documentário Better, Faster, Stronger, se eu não me engano é esse o nome certinho, tá aqui pra vocês. Esse documentário que você pode ver aqui no YouTube, ele fala sobre a questão dos esteroides e a questão do quão pequeno era realmente o problema, se a gente pensar numa grande escala, né? Esse problema do uso de esteroides em relação, por exemplo, ao abuso de álcool, né? E daí a gente pensa em discursos que os políticos fizeram na época, inclusive políticos que estão aí atuando até hoje em dia, demonizando literalmente os esteroides como uma coisa absolutamente terrível, que mata a pessoa no primeiro uso, ou que, sabe, transforma as pessoas em loucas, demonizando isso extremamente, hiperbolizando aquilo ali, para se promoverem como a solução. A mesma coisa acontece com a maconha, por exemplo, que a gente já sabe, já está aprovado por A mais B, que essa proibição da maconha se deu muito por uma questão de controle populacional e de marginalização e de opressão de minorias sociais. Isso também está, de certa forma, relacionado com a parada do pânico satânico, né? De criar esse inimigo, de colocar muitos esforços nesse inimigo e de gerar um caos, assim, uma histeria em cima desse inimigo, em cima desse moinho de vento, para se autopromover. E, tipo assim, durante a Guerra Fria, o comunismo, de certa forma, virou esse grande inimigo, né? E aconteceram essas hipérboles em relação ao comunismo, né? A história de que, nossa, comunistas comem criancinhas, essa história foi divulgada amplamente. Essa história do marxismo cultural é uma forma de tentar criar uma hipérbole em cima de uma parada e criar pânico e criar medo em cima dessa parada. E isso foi feito de uma forma muito cabulosa aqui no Brasil. E isso está sendo feito. É só ver esse cartaz muito recente que colocaram como, sabe, se comunistas fossem pessoas terríveis e quisessem matar todo mundo, sei lá, que coisa que essas pessoas têm aqui. Enfim. Essas grandes histerias, né, muitas vezes provocadas intencionalmente por um grupo pequeno de pessoas, elas têm consequências terríveis e graves e reais. Não fica só no campo das ideias. Uma consequência dessa violência e desse medo gerado, né, e dessas fake news é a morte do Marcelo.
Foi assassinado por um bolsonarista fanático, né, que não aceitou que alguém usasse o Lula ou o PT como uma forma de celebração de uma festa. E no livro Os Engenheiros do Caos é explicado de uma forma bem detalhada como que funciona toda essa artimanha e qual é o papel das redes sociais nesse trabalho de criação desses grandes inimigos, né, e de criação dessas fake news e de disparos em massa para, sabe, literalmente milhões de pessoas com essas fake news para mudar a percepção das pessoas sobre a realidade. E isso é uma coisa tão forte, tão forte, isso mexe tanto com o emocional de algumas pessoas que parece que aconteceu uma lavagem cerebral com algumas dessas pessoas. E daí eu queria aproveitar esse ponto aqui para fazer uma distinção entre dois tipos de bolsonaristas. Porque assim, nem todo bolsonarista é uma pessoa escrota, né? Tem alguns bolsonaristas que são pessoas boas, são pessoas genuinamente boas, que querem genuinamente ver um futuro melhor pela frente. Eu conheço pessoalmente pessoas que são assim, bolsonaristas que são assim. Só que essas pessoas, elas infelizmente, elas foram capturadas por essas fake news, sabe? Elas entraram fundo nesses grupos de WhatsApp e Telegram e acreditaram fielmente em tudo que diziam esses, sabe, aliados do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. E as pessoas acabaram ficando com medo do comunismo, sabe? Com medo, nossa, o MST é uma organização terrorista, sabe? Eles vão invadir a minha casa se eu não fizer nada, se eu não me armar para me proteger, eles vão invadir minha casa. Então essas pessoas, elas, de alguma forma, elas se descolaram um pouquinho da realidade e elas passaram a acreditar nessas mentiras como se fossem verdades e que pudessem se concretizar a qualquer momento. E essa radicalização dessa base faz com que essas pessoas trabalhem cada vez mais para divulgar essas ideias, né, erradas e tortas e falsas. Então esse tipo de bolsonarista, né, que eu estou dando exemplo aqui, é uma pessoa que quer realmente ver um futuro bom para todo mundo, mas que está com essa dificuldade agora porque sofreu essa lavagem cerebral, que eu estou colocando aqui entre aspas, essa lavagem cerebral. Mas existe um outro tipo de bolsonarista. Existe um bolsonarista que é uma pessoa que se orgulha de ser racista, que se orgulha de ser sexista, sabe? Que se orgulha de ser homofóbica, que se coloca como superior por causa da quantidade de dinheiro que tem, por exemplo. E isso a gente viu recentemente também com essas pessoas, né, esses multimilionários, empresários que falam de um golpe como uma coisa natural, sabe? Que falam como uma coisa desejável. E isso é de um absurdo tão grande. Com esse tipo de bolsonarista que se orgulha desses preconceitos, desse ódio, com esse tipo de bolsonarista eu acho que já fica muito difícil ter algum tipo de diálogo. Com esse tipo de bolsonarista começa a ficar até perigoso tentar ter algum tipo de diálogo, porque daí eu acho que a pessoa realmente está representando ali uma ameaça para pessoas, né, que estejam em volta dela. Então eu trouxe esse vídeo aqui fazendo essas viagens e essas conexões entre pânico satânico, bolsonarismo, sabe, esteroides e Stranger Things, porque eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande para esse momento que a gente vai viver agora, esse período eleitoral que a gente está vivendo, né, que já começou, para a gente saber quando que vale a pena seguir em frente em uma conversa com alguém, né? Será que vale a pena voltar para o grupo da família, começar a tentar virar uns votos ali? Será que vale a pena, sabe, voltar a frequentar os almoços de fim de semana com a família também? Ou falar com aquela amizade antiga que a gente rompeu por causa dessas questões políticas? É por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Espero que ele tenha inspirado algumas pessoas nesse sentido. Como vocês sabem, eu sou de esquerda radical, mas eu acredito que eleger o Lula no primeiro turno pode ser uma coisa que vai apaziguar um pouquinho, né, os ânimos, e pode ser que isso diminua um pouco devaneios golpistas, vamos dizer assim. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido informativo para algumas pessoas por aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo.